Bom dia, professora. Hoje eu vou estar falando sobre a irrigação no meio das construções rurais, ou seja, eu vou estar falando um pouquinho da importância disso. Bom, a irrigação ela é uma técnica fundamental para garantir a disponibilidade de água das plantas em períodos de estagiagem, ou seja, quando as chuvas elas não são suficientes para suprir a necessidade da planta. Bom, essa essência ela exige uma aplicação controlada no solo, com o objetivo que para a planta desenvolver, ela tem o objetivo de desenvolver a planta para ela não morrer seca e aumentar a produtividade e a qualidade da planta. Bom, a irrigação ela tem um papel estratégico dentro da agricultura. Por quê? Porque ela garante a segurança alimentar da planta, ela garante que durante todo o ano a sua produção ela continue firme, ou seja, ela continue produzindo em todas as épocas do ano, porque tem épocas do ano que são mais secos e tem mais chuvas, ou seja, nessa época que tem mais seca, a disponibilidade de água é maior, e com o sistema de irrigação ela pode estar inibindo esse papel da seca, que não deixaria a sua planta desenvolver. Bom, e eu acho que é isso, eu vou estar passando a palavra para o próximo. Eu vou falar sobre os métodos de irrigação e suas características. A irrigação é uma prática agrícola, é uma das mais importantes para garantir o sucesso da sua produção de alimentos, especialmente em regiões onde as chuvas são irregulares, são secas a longo prazo, onde a chuva não é suficiente. E existem diversos métodos de irrigação e cada um possui suas características específicas. Alguns têm suas vantagens para cada tipo de solo e suas desvantagens também. E cada um se adequa a diferentes tipos de solo, relevo, cultura e também a sua disponibilidade de água. Os principais métodos de irrigação é o superficial, por aspersão e também por gotejamento e por último a subterrânea. Eu vou falar sobre a irrigação por superfície. A irrigação por superfície é um método, é o mais antigo e um dos mais utilizados em muitas regiões agrícolas do mundo. Nesse sistema, a água ela é aplicada direto sobre a superfície do solo e ela distribui por gravidade, infiltrando-se lentamente até alcançar as raízes das plantas. Existem várias formas de irrigação superficial, como a inundação por sulcos e faixas. Na inundação, o terreno ele é completamente coberto por uma lâmina de água, sendo muito utilizado em culturas como o arroz, que necessita de bastante água. Já na irrigação por sulco, a água ela é conduzida por canais rasos entre as fileiras das plantas, o que permite o uso mais controlado do recurso. A irrigação por faixa ela é semelhante, mas a água é distribuída em áreas retangulares, niveladas e delimitadas. A vantagem desse método é o baixo custo de instalação e a simplicidade operacional, pois ela não requer equipamentos complexos. No entanto, ela apresenta um baixo aproveitamento de água, podendo ocorrer desperdício por evaporação ou percolação profunda. Além disso, exige terrenos com a topografia favorável e boa capacidade de nivelamento, o que limita seu uso em áreas muito inclinadas. Bom, agora vou falar sobre irrigação por aspersão. Bom, ele consiste em aplicar água na forma de chuva artificial por meio de tubos aspersores que pulverizam essa água, que ela ocorre em pequenas gotas sobre a planta e o solo. Esse método é bastante versátil e ele pode ser utilizado em diferentes tipos de solo, como o relevo, sendo indicado para diversas culturas agrícolas, hortaliças e pastagens. Bom, e entre esses sistemas de aspersão, os mais conhecidos estão os convencionais fixos, o portátil, o pivô central e o carretel enrolador. O pivô central, por exemplo, ele é amplamente utilizado na parte já mais de grandes lavouras, pois ele permite irrigar áreas mais externas de forma uniforme, automatizada, com alta eficiência no uso da água.
As principais vantagens desses métodos são a distribuição homogênea da água, que basicamente não tem perda de água através desse tipo de irrigação. Além disso, ele pode ser utilizado na aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas dissolvidos na água. Bom, essa prática é bem conhecida como fertirrigação. Contudo, esse sistema ele vai existir o maior investimento inicial e o maior custo de energia elétrica, que é um dos principais fatores que prejudica os pequenos produtores aí. Bom, além de poder sofrer interferência de ventos fortes e altas temperaturas, que pode causar evaporação excessiva. Bom, já a parte da irrigação por gotejamento. Bom, ela é considerada uma das técnicas mais eficientes e modernas. Nesse método, a água é aplicada diretamente na zona radicular das plantas, por meio de tubos emissores que eles vão liberar pequenas quantidades de água de forma contínua e controlada. Assim o solo permanece sempre úmido na região das raízes, sem desperdício algum. Bom, esse sistema é utilizado em culturas frutíferas, hortaliças, principalmente hortaliças, flores e estufos agrícolas, especialmente nas regiões áridas e semiáridas. Uma das vantagens é a economia dessa água, que pode chegar até 60% em relação aos métodos tradicionais. Bom, além disso, ele vai permitir uma fertirrigação precisa daquela planta, aplicando nutrientes junto com a água diretamente nas raízes. No entanto, um pouco desse sistema de gotejamento ele requer a manutenção constante, pois os emissores podem entupir devido às impurezas na água. Também possui um custo alto de instalação inicial, mas esse investimento é compensado pela eficiência no uso da água. Bom, através desse sistema ocorre bastante aumento de produtividade e redução de doenças foliares, já que a água não entra em contato diretamente com as folhas, somente das raízes. Irrigação subterrânea. A irrigação subterrânea é uma técnica na qual a água é conduzida diretamente às raízes das plantas por meio de tubos enterrados abaixo da superfície do solo. O objetivo é fornecer águas de forma constante e localizada, mantendo o solo úmido apenas na profundidade necessária para o desenvolvimento radicular. Esse método é altamente eficiente, pois elimina perdas por evaporação e escoamento superficial, além de preservar a estrutura do solo e reduzir a proliferação de ervas daninhas. É muito utilizado em cultivos de alto valor agregado em locais onde a água é um recurso escasso. Por outro lado, o custo de implantação e manutenção é elevado e o sistema exige monitoramento técnico constante, pois é difícil observar diretamente o funcionamento dos emissores subterrâneos. Problemas como entupimentos e vazamentos podem comprometer a eficiência se não forem rapidamente identificados. Também falando um pouco dos materiais utilizados em cada tipo de irrigação, a escolha dos materiais adequados é essencial para garantir o funcionamento de qualquer sistema de irrigação. Cada método utiliza componentes e estruturas específicas que variam conforme o tipo de cultura, a disponibilidade da água, o relevo do terreno e o nível de tecnologia empregados. A seguir estão descritos os principais materiais e equipamentos utilizados em cada tipo de irrigação. Bom, agora eu vou falar sobre a irrigação por superfície. Os materiais utilizados nesse tipo de irrigação são, em geral, de baixo custo, fácil, pois o sistema depende de mais topografia e do manejo da água do que o equipamento sofisticado. Os principais materiais: canais e valas, escavados no solo para conduzir a água até as áreas do cultivo. Em alguns casos, podem ser revestidos com cimento, argila, tijolos ou pedras, para evitar perdas por infiltração. Comportas e divisões de fluxo, utilizada para controlar a quantidade de água que entra em cada setor do terreno. Pode ser feitos de madeira, metal ou PVC. Niveladores e enxadas, usados para o preparo do terreno, garantindo que a água se distribua de forma uniforme. Também temos bomba d'água opcional, empregadas quando a água precisa ser transportada em reservatórios ou poços para os canais de irrigação. Bom, aqui a gente vai pegar e usar os materiais, a gente vai precisar da bomba, e como é irrigação por superfície, a gente vai utilizar mais o terreno. A gente vai fazer um suco para conduzir a água até o manejo que você quer. E você pode usar isso com a gravidade ajuda bastante.
Bom, agora a gente vai falar sobre a irrigação por aspersão. Na irrigação por aspersão, a água é pulverizada sobre as plantas em forma de chuva artificial, através de aspersores conectados em rede de tubulações. É um sistema mais moderno e eficiente, adequado para terrenos diferentes e declividades. Bom, aqui é o contrário do superfície, porque aqui, se você tiver um terreno muito montanhoso, você vai usar a irrigação por aspersão, porque aí você já não consegue usar a irrigação de superfície. Bom, a gente vai usar alguns materiais. Neles são bomba hidráulica, responsável por pressurizar a água e enviá-la aos aspersores. Pode ser elétrica e diesel, ou movida por energia solar. É a bomba normal, que às vezes você pode usar também no outro tipo de irrigação. Bom, aqui a gente vai usar tubos também, principais e secundários, normalmente seja de PVC, alumínio e tem alta densidade. A gente também tem os aspersores, peças que lançam a água no ar, simulando a chuva artificial. Existem modelos fixos portáteis de aspersores. A gente também tem as válvulas, o registro de pressão, regulam a vazão e controlam o funcionamento de setores de irrigação. Aqui a gente vai pegar e controlar, o tanto de água que vai na planta, se vai bastante ou pouco. Aí também a gente tem filtros, evitam que impurezas cheguem até os aspersores, prevenindo entupimento. E temos os pivôs também, pivôs centrais, enroladores em sistemas mecanizados utilizados em grandes lavouras, como milho, soja, algodão, onde há necessidade de cobertura uniforme e grandes áreas. Esse tipo de irrigação é amplamente empregado em hortaliças, cereais, pastagens e em fruticultura, pois distribui a água de forma homogênea e controlada. Bom, aqui a irrigação por aspersão, a gente vai usar os filtros ali para não causar um entupimento. A irrigação por aspersão, ela tem um custo um pouco maior do que a de superfície, só que ela vai ter também um manejo um pouco mais trabalhado, porque você deixando a impureza lá no irrigação por sucos, a impureza vai junto com a água e dificilmente você vai ter problema com ele. Agora por aspersão não, vai ir até os aspersores e vai ocasionar um entupimento de bicos, que vai dar bastante manutenção e mão de obra. Eu vou falar sobre a irrigação subterrânea. Ela aplica água diretamente nas raízes, através de tubos enterrados sobre a superfície do solo. É um método muito eficiente. Ele é indicado para locais com escassez hídricas e para culturas de altos valores econômicos. Os principais materiais desse método de irrigação são tubos gotejadores, que são aqueles lá que a gente enterra debaixo do solo, semelhantes ao do sistema do gotejamento. É praticamente o mesmo tubo, só que ele é específico para poder ir debaixo da terra para não entupir os bicos. Emissores autocompensantes, eles regulam a vazão mesmo em terrenos inclinados, garantindo que a irrigação seja uniforme pela área toda, filtros de alta eficiência, eles removem partículas finas e sedimentos de água, evitando obstruções, válvulas anti-fissão e de drenagem. Elas evitam a entrada de sujeira nos tubos, que pode entupir os bicos e aí atrapalha, e o desligamento do sistema. Controladores automáticos e sensores de umidade, eles permitem que o funcionamento inteligente do sistema acionar a irrigação apenas quando o solo precisa, ou seja, se estiver muito seco, ele vai ligar, e se tiver a umidade certa, ele vai sentir que está com a umidade certa e vai desligar sozinho. Bombas pressurizadoras e medidores de vazão, elas asseguram que a água chegue às raízes com a pressão e o volume correto. E esse método é amplamente utilizado em campos de golfe. Com os gramados esportivos, ele, como não pode ter
os métodos de irrigação para fora, porque está tendo as partidas de golfe, eles usam essa irrigação subterrânea, pomares de estufas, e porque eles mantêm a umidade constante, que é bastante importante, e reduz a evaporação praticamente no zero. Eu vou falar também sobre a irrigação por gotejamento. Ela é um dos métodos mais precisos e econômicos, porque ela vai estar jogando água diretamente na base das plantas e de maneira lenta e contínua, ou seja, são gotejadores que vão ficar pingando água sem parar na planta. Ela é ideal para solos arenosos, porque o solo arenoso ele evapora água muito fácil, porque o grão dele é maior do que o do argiloso. Aí a evaporação dele é muito mais rápida do que o argiloso. Aí o gotejador é bom porque vai estar toda hora jogando água e vai evitar que a planta fique sem água. E em regiões com pouca disponibilidade hídrica. Os principais materiais são tubos de polietileno, que são leves e resistentes ao sol, porque eles precisam ser resistentes ao sol, pois ela não é igual ao subterrâneo, que fica debaixo da terra. Ele vai ficar tomando sol frequentemente, e eles compõem a rede principal e as linhas de distribuição. Gotejadores são dispositivos instalados ao longo das mangueiras que liberam pequenas quantidades de água diretamente nas raízes das plantas. No caso seria a mangueirinha com um buraquinho, né? Válvulas de controle e registros permitem abrir e fechar setores de irrigação controlando o fluxo da água. Manômetros e reguladores de pressão garantem que a água chegue às plantas com pressão adequada, evitando danos ao sistema. Tanques de fertirrigação permitem misturar fertilizantes e nutrientes à água, otimizando o uso de insumos. Temporizadores e sensores de umidade em sistemas automatizados. Ele é utilizado para controlar o tempo e a quantidade de irrigação, economizando água e energia. Esse sistema ele é amplamente utilizado em fruticultura, em uvas, mangas, laranjas, na horticultura, café em flores. No café ele é bastante utilizado porque o café normalmente é plantado em morros assim. Aí ele é bom porque não precisa de época que as mangueiras delas se adaptam bem a esse tipo de topografia, onde é preciso controle de umidade, é essencial para a qualidade da produção. Eu vou falar um pouco sobre a economia nos sistemas de irrigação. Ela é um fator muito essencial para a sustentabilidade na agricultura moderna, e cada método de irrigação apresenta custos diferentes e de implantação, operação, manutenção e eficiência no uso da água e da energia. Compreender essas diferenças é fundamental para o produtor rural, porque ele precisa dessa escolha, né, do sistema que vai mais se adaptar para ele e para saber qual que é o mais vantajoso para eles. Eu vou falar aqui um pouco mais detalhado, né, entre aspas, sobre todos os métodos de irrigação. E é isso, ó. Primeiro aqui, a irrigação superficial. Ela tem um custo inicial de operação baixo, uma eficiência de água baixa, mais ou menos 50% da eficiência de água, ou seja, 50% da superficial ela pode evaporar, ela pode escorrer para baixo do solo e não ir para a planta. A indicação é em grandes áreas, como o arroz e com pastagens. Resumo, ela é barata.